Numa cidadezinha charmosa, cercada por colinas verdes e ruas de paralelepípedos, vivia um marceneiro chamado João. João aprendeu tudo o que sabia com o pai. Um mestre artesão cuja reputação era tão sólida quanto os móveis de carvalho que criava. Cada trabalho que o pai fazia era um ensinamento. Suas mãos habilidosas transformavam tábuas brutas em verdadeiras peças de arte. Cada encaixe, cada acabamento era feito com uma dedicação quase sagrada. Porém, a maior lição que seu pai lhe passava era seu exemplo de integridade. O pai de João sempre dizia: "Meu filho, a honestidade é a viga mestra do nosso trabalho. Um móvel bem feito dura anos, mas a confiança de um cliente, essa dura para sempre." Mas o tempo, implacável, passou. A saúde do velho mestre começou a fraquejar e um dia a oficina silenciou. Quando seu pai faleceu, João herdou a oficina, as ferramentas e a clientela fiel. No início, ele se dedicou com a mesma paixão do pai. Cada peça era feita com a melhor madeira da região e o resultado impecável. Os clientes saíam satisfeitos, elogiando como ele mantinha vivo o espírito do velho mestre. Contudo, a vida moderna trouxe novas pressões. A concorrência aumentou, os custos subiram e João começou a sentir o peso financeiro. Ele via outros marceneiros usando materiais mais baratos, produzindo mais rápido e, aparentemente, lucrando muito mais. Uma semente de cobiça foi plantada em seu coração. "Por que eu me esforço tanto?" ele pensava. "Ninguém parece notar a diferença entre um aglomerado e uma madeira maciça hoje em dia." A voz da consciência, que soava muito como a de seu pai, começou a se tornar um sussurro cada vez mais distante. Certo dia, João recebeu um novo pedido. Era uma estante de livros para a biblioteca da escola local. Então, teve uma ideia. Usaria a madeira nobre apenas nas partes visíveis, frente e lados. O interior e as estruturas escondidas seriam feitas com um material inferior. "Ninguém jamais saberá", disse a si mesmo, enquanto o verniz cobria a sua fraude, unificando a aparência da peça. A estante ficou pronta. Os professores e os pais elogiaram o trabalho e ninguém notou a diferença. João sentiu um calafrio de culpa, mas o dinheiro extra que embolsou rapidamente silenciou sua consciência. O lucro foi quase o dobro do que ele teria ganhado se tivesse sido honesto. A partir daí, a desonestidade se tornou um hábito. Para uma jovem noiva que sonhava com uma mesa de jantar para sua nova casa, ele usou pinho barato em vez da nogueira acordada, mascarando a madeira inferior com um verniz escuro e brilhante. Para um velho senhor que encomendou uma cadeira de balanço para seus anos de aposentadoria, ele usou pregos e cola, onde deveria ter usado encaixes de madeira, sabendo que a peça não duraria muito. João se tornou um mestre, não da marcenaria, mas do engano. Sua oficina, que antes era um templo de artesanato, transformou-se num palco de desonestidade. O cheiro de madeira nobre foi substituído pelo odor químico de colas baratas e vernizes de secagem rápida. João, então, prosperava. Comprou um carro novo, reformou a casa e começou a desfrutar de um estilo de vida que seu pai jamais conhecera. As pessoas o viam como um homem de sucesso, mas por dentro algo estava morrendo. A alegria que sentia ao criar uma peça perfeita havia desaparecido. O tempo passou até que João recebeu uma ligação. Era um antigo cliente, um senhor que havia comprado um grande guarda-roupa há alguns anos. A voz dele era de decepção. "João, a porta empenou completamente e o fundo do armário parece que está se desfazendo." João deu uma desculpa qualquer, culpou a umidade, o mau uso e prometeu fazer um reparo. Mas as ligações não pararam. Foi como uma avalanche, uma estante que cedeu sob o peso dos livros, gavetas de uma cômoda que se desmontaram, uma mesa cuja superfície começou a descascar.
As redes sociais, que antes não existiam na época de seu pai, tornaram-se um tribunal público. Fotos dos móveis defeituosos foram postadas e os comentários eram cruéis. Marcenaria de fachada, dizia um. Material de péssima qualidade, não comprem, alertava outro. A reputação que seu pai levou uma vida inteira para construir, João destruiu em poucos anos de ganância. Os novos clientes desapareceram. Os antigos sentiram-se traídos. A oficina, antes movimentada, voltou a ficar silenciosa. Mas desta vez, o silêncio não era de luto, era de abandono. As contas se acumulavam e a pressão que ele tentou evitar com atalhos agora o esmagava. Sozinho, em meio a pedaços de madeira barata e ferramentas empoeiradas, João finalmente entendeu. Ele olhou para o retrato de seu pai pendurado na parede. As lágrimas correram pelo seu rosto enquanto ele se lembrava das palavras. A madeira não mente, e um bom homem também não. Ele percebeu que o maior preço que pagou não foi financeiro. Ele perdeu o respeito dos outros, a admiração da sua comunidade e, o mais doloroso de tudo, o respeito por si mesmo. Ele havia traído a memória de seu pai. João pensou em fechar as portas ali, mas depois de aprender a lição, escolheu passar o resto de sua vida tentando recuperar a integridade da oficina. Ele passou todo o conhecimento para seus 2 filhos, assim como havia recebido de seu pai. Com o tempo, eles passaram a tomar conta do negócio. Meses antes de morrer, João recuperou a paz no seu coração quando ouviu um cliente antigo da época de seu pai, ao entrar na oficina, dizer aos seus 2 filhos: "Este lugar voltou a ter o espírito do velho mestre." Essa história é um poderoso lembrete sobre a natureza da honestidade. Ela não é apenas a melhor política, é a única política sustentável. A integridade é o alicerce mais forte sobre o qual podemos construir nossas vidas, nossas carreiras e nossos relacionamentos. Atalhos baseados na desonestidade podem parecer tentadores no curto prazo, pode até funcionar. Mas é uma base instável, mais cedo ou mais tarde a verdade sempre vem à tona. Portanto, em tudo o que você fizer, seja como o velho marceneiro. Escolha os melhores materiais, a verdade, a transparência, o respeito. Construa sua vida com a solidez da madeira de lei, não com a fragilidade do compensado. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe este vídeo, pois às vezes o que muda um dia ou uma vida é apenas uma palavra de esperança. Se sentir vontade, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.